Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um tema importante: missões não é teoria. E eu vou começar falando sobre eh, a obra missionária que muitas das vezes as pessoas confundem, tentando colocar camadas dentro dessa obra missionária como se fosse uma coisa destituída da igreja, né? Em primeiro lugar, é importante nós frisarmos que a obra missionária, independente de projetos pessoais, ela não pode funcionar fora da igreja. Ela não existe sem igreja. Sem o corpo de Cristo, a obra missionária não existe. Então, há uma necessidade de ter uma base missionária. E a base missionária é a igreja. A gente tem Jocum, a gente tem JMM, a gente tem várias instituições, a EMAD, a Sename e uma série de outras secretarias de missões e conselhos de missões, conselhos missionários, agências missionárias. Entendemos que tudo isso é muito bom para o preparo e o envio, mas independentemente disso, essas agências precisam da igreja, porque não faz sentido você fazer missões sem ter uma base na qual você vai indicar essas pessoas ou levar essas pessoas para a base. A igreja é a formadora, né? Ela é a formadora dos discípulos e ela é responsável pelo envio. Os discípulos que são enviados trazem resultados. Lembra quando Jesus enviou primeiro os 12, depois ele enviou 70 e eles traziam um relatório para Jesus da mesma forma. Então não tem como você fazer missões dissociado da igreja, né? Isso aqui quebra até o princípio dos desigrejados aí, das pessoas que acham que pode servir a Deus sem igreja, sem aquela responsabilidade de estar debaixo de uma liderança. Se você observar, a igreja foi estabelecida por Deus e se você observar na epístola do apóstolo São Paulo, principalmente nas 3 epístolas, há ali toda a normativa de organização de uma igreja. Apesar dos seus problemas pessoais, internos, muitas das vezes que acontece, e esses problemas pessoais, eles acontecem porque, geralmente, é o convívio social e tem pessoas que são difíceis, né, de entender as coisas, de compreender e se envolver. Nem todo mundo se envolve, né? Mas missões não é teoria, é prática. Pelo lado da igreja também, se a igreja também não se envolve com missões, ela está deixando de fazer, de executar a sua função. Então ela não é promotora apenas de evento, ela é promotora de missões. Missões não tem hora para acontecer, ela pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos sempre que estamos envolvidos na obra de Deus de sobreaviso. Nós estamos sempre de sobreaviso. Eu servi o quartel nos anos 90 e ali entre 90 e 94, o Collor de Mello entrou. Me lembra do Collor? Foi terrível aquele governo. Eu lembro que houve uma convocação do comandante-geral, eu servia na base aérea do Galeão, e ele reuniu toda a tropa e falou assim: ó, avisa os seus familiares, porque a qualquer momento nós vamos entrar em ação. Então nós estávamos de sobreaviso. Quem faz missão também está dentro desse contexto. Nós estamos de sobreaviso. Quem é militar sabe o que eu estou falando. De sobreaviso, você tem que dormir já com a botina no pé. Quem faz missões não tem tempo de descansar. O nosso descanso não é aqui. Então nós estamos sempre fazendo a obra de Deus. Nós podemos estar até ausente do ambiente de culto, é uma coisa. Que dá, às vezes, aquela compreensão de escala, né, de serviço. Não existe escala de serviço para o pastor. Não existe escala de serviço para o pregador, para o missionário, para quem está fazendo a obra de Deus. Nós estamos sempre escalados.
Nós estamos escalados todos os dias. Nós fazemos a obra de Deus permanentemente. Não tem folga. Não tem férias. Embora a gente possa até tirar semanas de descanso. Beleza. Mas nós, mesmo em descanso, a igreja não sai de você. A missão não sai de você. Você pode ir para a mais bela praia. Pode dizer assim, ó, vou desligar meu celular e tal. Mas você vai estar em missão. Alguém pode te pedir uma oração. Outro dia eu estava andando na rua e uma pessoa, olha, ora aqui por mim, eu estou passando mal. Orei, expulsei aquele mal no meu bairro. No meu bairro, eu estava indo para comprar alguma coisa, não sei se eu estava indo para o mercado ou comprar pão, e orei por ele na praça, porque esta é a obra. Você não sabe para onde Deus vai enviar, não sabe para onde o Espírito vai soprar. Então, nós estamos sempre praticando missões, né? Existe a pompa circunstância de missões. Existe o título missionário, mas título missionário não faz missões. Diplomas, cursos, formação acadêmica, etc. Isso tudo urgente. Isso está em segundo plano, segundo ou terceiro plano dentro da missão. Porque, na realidade, a obra de Deus ela precisa ser executada. Não é somente aquele culto de que você dirige e que muitas das vezes você vai lá, dirige o culto, beleza, cheirosinho, coloca o perfume, o melhor terno, vai lá, dirige o culto, volta para casa. Não, isso não é missão. Isso é parte da missão, mas não é missão. Missão não é só dirigir culto. Missões não é só fazer de vez em quando ou fazer quando está escalado. Missões não tem agenda, agendamento. Ah, dia tal eu vou fazer. Jesus curou no sábado. Houve uma necessidade. Quem está envolvido com missões, com a obra de Deus, ele precisa estar pronto para a qualquer momento entrar em ação quando houver uma necessidade. Por isso que Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado. Eu faço a obra a hora que eu quiser. Não tem hora. Tem pessoas que Jesus atendeu de manhã e tem pessoas que Jesus atendeu à noite. Lembra de Nicodemos? Foi encontrar com Jesus à noite para ninguém ver. Isso é obra de missionário. O missionário também vai a casamento. Você vê lá que Jesus fez a transformação da água em vinho, é considerado o primeiro milagre de Jesus. Ele vai na casa dos pecadores, ele come com os pecadores, ele se assenta com os pecadores, não se assenta na roda, mas se assenta com os pecadores para falar de Jesus, para falar de Deus, para falar do Evangelho. Então, missões não tem tempo ruim, missões ele está acontecendo a todo momento. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou fazendo missões. Seja pelo canal do YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, ou seja pelo qualquer outro canal que nós estejamos fazendo a obra de Deus. Eu quero compartilhar com você um versículo que está em Deuteronômio, gente. Deuteronômio, capítulo 15, versículo de número 11. A Bíblia diz assim, ó: pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Isso aqui era uma recomendação de uma lei estabelecida social que tem tudo a ver com missões. Ele está falando aqui de questões de pobreza. Pessoas que tinham linhas de pobreza, já existia naquela época. Deus sabiamente já falando, ó, vai haver pobre. As classes sociais sempre vai ser dividida entre pobres, médios e ricos. Não tem jeito, são as três classes. A gente até divide em mais classes, A, B, C, né? As grandes empresas de estatística, elas vão dividindo as classes sociais por isso, né? Classe A, B, C, D, E. Mas eu entendo que, biblicamente, só existem três classes: os pobres e os ricos. E aqueles que estão saindo da pobreza e indo para a riqueza. Então, são três linhas, né? Que nós vemos biblicamente. A Bíblia Sagrada fez menção de pessoas paupérrimas, como Lázaro, por exemplo, né? Naquela parábola do Lázaro e do rico. Nós tínhamos ali duas pessoas assim, né? Mais outras pessoas que saíram
também da pobreza e foram para a riqueza. Você vê, por exemplo, na vida de Jacó. Jacó teve que trabalhar. E através do trabalho dele, Deus abençoou. Quando ele sai da terra de Labão, ele sai abençoadíssimo. Ele sai riquíssimo. Então, pessoas que saíram do nada, do zero, e se enriqueceram. Isso é bíblico também, tá? Agora, o que Deuteronômio está falando é o seguinte: nós precisamos abrir mão. Quem está em missões precisa abrir mão dos seus desejos, do seu conforto, renunciar, muitas das vezes, um status, para abrir mão em prol da obra de Deus. O próprio Cristo fez isso, né? Em Efésios fala sobre isso. Ele despojou-se da sua glória e tomou a forma humana, se humilhando até a morte de cruz. Já pensou? Que abnegação, que exemplo de abnegação que há no nosso Senhor Jesus Cristo, o maior exemplo. E quando Jesus vem e começa a sua missão ali em Caná da Galileia, ele não para mais, são 3 anos ininterruptos de missão, o tempo todo em missão. Multiplicando, curando, libertando. A multidão o ovacionava, vinha à procura da bênção, porque Jesus estava com a autoridade de Deus para fazer aquela obra. E ele nos comissionou da mesma forma, enviando de 2 em 2 a início. Depois enviou os 12. Ao escolher, os preparou e enviou. Esse é o conceito de missões. Não há como fazer missões também sem preparo. O preparo é necessário. Mas a chamada missionária também ela é específica. Existem pessoas que vão estar na linha de frente, outros que vão estar na retaguarda, mas nós estamos fazendo missão. Você não pode ignorar nem quem está indo e nem também quem está na retaguarda, porque tem pessoas que foram chamadas para apoiar e não foram chamadas para estar lá na linha de frente. E isso cabe à igreja coordenar, isso cabe ao pastor, o líder da igreja coordenar. Missões também acontecem onde tem oportunidade. Tem pessoas que só pensam em fazer missões na África. Não, missões é em todo o mundo, em toda a terra. Eu não posso ser bairrista em relação a missões. Eu não posso escolher aonde eu semear. Não, eu tenho que semear. Eu não preciso, aqui eu vou semear, ali eu não vou semear. Não, eu preciso semear. A ordem de Deus é semear, a ordem de Deus é fazer. Então, esta palavra aqui é que nós estamos dentro de um canal de capelania, que capelania também é missões. Que o trabalho assistencial também é de missões. O trabalho daquele que está trabalhando dentro de um centro de recuperação também é um trabalho missionário. Missões não é somente internacional, ela também é local, ela começa em local. É Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos avançar e não ficar apenas vivendo de status e entender. Porque às vezes eu vejo no meio do povo de Deus muita crítica àqueles que estão no campo, na posição de apoio. Deus chamou essas pessoas para isso. Deus não chamou para estar na linha de frente, mas há pessoas que estão na linha de frente. Porque às vezes falar é muito fácil. Falar de missões é muito fácil. Executar missões é que é o grande negócio. E aí requer do missionário, daquele que está fazendo missões de fato, uma série de obrigações e de responsabilidades. E que cabe a nós que estamos na retaguarda ajudar, incentivar, apoiar, orar. Porque nós não podemos ficar omissos. Na obra de Deus, você só tem 2 opções: ou se omitir em fazer a obra ou fazer a obra. Então é fazer a obra, o apóstolo Paulo falou, a tempo e fora de tempo. Nós estamos de sobreaviso.
Podemos ser convocados por Deus a qualquer momento. E outra coisa, não existe local. Deus pode nos tirar daqui e colocar lá. Nunca diga, ah, Senhor, eu não vou. Lembra de Jonas? Deus pode tirar você de um local e levar para o local necessário. E a gente precisa estar dispostos a fazer a obra de Deus. Ter a disposição de fazer. A missão ela pode ser feita tanto na igreja, quanto na sua rua, quanto no seu bairro, quanto na sua faculdade, quanto em qualquer outro lugar. Quanto também Deus pode te levar para outras nações. Não é status, não é o nome do missionário que tem que aparecer, é o nome de Jesus. O missionário ele tem uma missão. Qual é a missão? Falar de Jesus, anunciar a Jesus, não o nome dele. Mas o que a gente vê hoje? Pessoas querendo fazer missão, indo na aba desse chapéu só para buscar benefício próprio. Ele está preocupado com a agenda, ele está preocupado com oferta, ele está preocupado com uma série de fatores, menos com a missão em si. Nós vimos agora, hoje está encerrando, o maior evento missionário de todos os tempos e de todo mundo, que é os Gideões Missionários da Última Hora. Deus escolheu o Camboriú para fazer isso. Deus escolheu o pastor Cisino Bernardino, que é o fundador dos Gideões Missionários, para fazer uma obra através da rádio e através de missões. Missões começou primeiro, os trabalhos missionários de envio, de ir. A rádio veio depois para poder apoiar, para fazer essa junção, para buscar recursos. Os eventos foram criados para buscar recursos para ajudar aqueles que estão na obra. Eu assisti a algumas mensagens maravilhosas. Se fala sobre tudo, às vezes não se dá ênfase em missões. Às vezes se trazem até palavras doutrinárias, que é importante, porque é um canal que você está falando com todo mundo, então você pode trazer uma mensagem abrangente. Beleza, Deus usou Helena Raquel, Deus usou grandes pregadores, né? O seu irmão também, o Gonçalves, usou o pastor Marco Feliciano, usou muita gente, trouxe palavras tremendas ali, tanto no pavilhão quanto no ginásio. Mas uma mensagem mais específica de missões que eu achei foi da Kellen, da missionária Kellen, que foi da abertura no pavilhão. Aquela foi uma mensagem missionária. Eu acho que nesses eventos tem que ter uma conscientização do que é missões. É um evento importante, muito legal. E muita gente, outro dia até me deu uma inspiração para pregar, sobre as oportunidades que Deus nos abre, o que nós fazemos com ela. Porque eu vi muita gente, e não é uma crítica aqui às pessoas, pelo amor de Deus, e nem à obra de Deus. A obra de Deus foi executada, entendo que as oportunidades têm que ser dadas. Mas muita gente falando coisas que não tinham nada a ver, cantando coisas que não tinham nada a ver com missões, com o propósito do evento ali, né? Pensando que era um entretenimento, que era uma festa, que é uma confraternização, que é um congresso. E não é, é um evento para uma chamada e uma convocação da nação brasileira, dos cristãos brasileiros, para se envolverem com missões. Então, às vezes, a gente perde tempo, oportunidade. A pastora Helena Raquel até trouxe uma coisa importante que ela falou sobre a oportunidade que ela está tendo de abordar alguns assuntos que não é tocado na nossa igreja. Por exemplo, ela falou de pedofilia, falou de agressões a mulheres. E a gente sabe que isso já existe há muito tempo no nosso meio. A gente sabe, né? Históricos, isso aí é antigo. Eu fui criado no Evangelho, eu tenho 55 anos. E eu tive, na minha infância, várias provas. Graças a Deus, lá em casa, não. Na casa do meu pai, não. Graças a Deus. Mas a gente sabia de presbíteros, de pessoas que às vezes não eram nem do nosso convívio, mas de outros locais, que faziam isso, faziam essas atrocidades. E estavam em cima do púlpito.
na realidade, isso sempre vai ocorrer, não porque é uma estímulo a que ocorra, mas que vai ter lobos no meio de ovelhas. Deus vai separar o joio do trigo, isso é uma grande realidade. Assim como também vai ter recompensa só para quem está fazendo a obra de Deus com sinceridade. Se tem uma coisa assim, é claro que a gente se preocupa com isso, com esse status, e a gente tem que denunciar. E tem que denunciar mesmo. Então, o que que nós estamos fazendo com as oportunidades que são nos dadas? Às vezes você tem ali 10 minutos para fazer uma apresentação. Rapaz, conta um testemunho. Em vez de ficar cantando esses hinos que não tem nada a ver, louvores que não tem nada a ver, eu acho que cabe também a direção na minha opinião, tá? Eu não sou dono da verdade. É o que eu observo. E eu sei que muita gente observa também e vai concordar comigo. Ao invés de colocar qualquer um para cantar, vê o que ele vai cantar primeiro. Irmão, qual é o hino que tu vai cantar? Vem cá, deixa eu ouvir aqui. Qual o louvor que eu. Porque ele está sendo enquanto não era visível, que ficava só nos DVDs, beleza. Você fazia os cortes lá e agora você fazer ao vivo pela internet e cair no ridículo, a chance de cair no ridículo é muito grande. Então tome cuidado com isso. Você precisa tomar cuidado com isso dentro dos próximos eventos. É ver o que o camarada vai cantar antes, cara. Se ele for cantar algo que não tem nada a ver teologicamente, corta esse negócio, cara. Tira. Ô, meu irmão, escolhe outro. Esse louvor aqui não. Esse louvor aqui não. Entendeu? Então, porque você coloca. Você não está falando só para Camboriú. Você está falando para o Brasil todo. Você está influenciando pessoas. E você também está dando testemunho de como é a obra feita pelos pentecostais, que às vezes acaba se tornando ridículo. Me perdoa a expressão, algumas ações que viram memes. Ao invés de trazer edificação, estão trazendo a graça para o povo. Eu acho que deveríamos ser repensados. Agora, parabéns, o trabalho foi muito bem executado, Deus usou muito todos os pregadores. E a obra de Deus não pode parar. Mas a missionária Kellen, que eu quero trazer aqui, não falando que ela pregou mais do que os outros, mas eu estou falando no sentido de mensagem missionária. Todas as mensagens teve a ver com missões, mas mensagem realmente de conscientização missionária do que nós estamos fazendo como missões e entendendo como missões, foi a missionária Kellen no pavilhão. Gostaria até que fica aqui uma sugestão. Eu não vou colocar o link aqui, mas você busca aí na internet e certamente você vai ver. É a minha opinião aqui da KDCAP. É bom a gente frisar, eu estou falando tudo isso porque nós trabalhamos com a formação de capelães civis para atuações em hospitais, em presídios, em praça pública. Nós fazemos de 15 em 15 dias, em parceria com o Senhor e a Nossa Bandeira, um evento na liderança do missionário Fabiano, na Praça da Liberdade em Nova Iguaçu, com outras igrejas também. E ali nós tiramos os moradores de rua que querem ser libertos de drogas e levamos para o centro de recuperação. Então, isso é um trabalho que nós fazemos, é uma das vertentes que nós fazemos. É um dos trabalhos, nós já recuperamos mais de 13 pessoas integralmente de serem realmente desintoxicadas e voltarem para o mercado de trabalho. A nossa linha aqui na KDCAP também é preparar para o mercado de trabalho, que eu tenho ajudado de pessoas e transformado vida de pessoas em relação a prepará-los através de agências de emprego para conseguir empregos e trabalho, não está no gibi. Então é um trabalho que nós realizamos aqui, isso é missões também. Tudo o que você puder fazer, né? Se você tem um talento, sabe fazer alguma coisa, ensina. Isso também é fazer missões. Isso também é ajudar a sua comunidade. De repente você não sabe falar, mas sabe fazer uma casa, sabe fazer um muro, sabe restaurar colocar um telhado, fazer a obra de pedreiro,
pintar uma casa, se você não sabe ser pedreiro, pode ser um pintor. Você pode também, através do seu trabalho, é um eletricista, você pode socorrer alguém que esteja necessitado dentro dessa área e fazer missões com isso. Não visando apenas o lucro, a lucratividade, mas colocar a mão na massa. Eu acho que essa palavra eu quero fechar aqui, para não alongar muito no nosso vídeo de hoje, trazendo esta reflexão de Deuteronômio 15. Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. É desejo de Deus que o pobre seja amparado, que as pessoas necessitadas sejam atendidas, sejam socorridas. Deus quer a nossa prosperidade, mas quem é pobre não pode ficar para trás. É isso que Deus estava falando em Deuteronômio, porque vida em sociedade é isso. Não faz sentido eu estar bem e uma pessoa que está morando na minha rua está passando necessidade e eu passar de largo, indo para a igreja. Não faz sentido eu ser um pastor que não me incomode com a necessidade daqueles que estão em aperto. Não estou dizendo assumir dívida de ninguém, mas ajudar. Principalmente quando tem relacionado à fome, a crianças, a viúvas. Essa é a obra de Deus. Essa é a verdadeira religião. Então, não é teoria, é prática. É prática diária, é envolvimento. Que Deus possa nos ajudar a continuar fazendo missões e que missões continua sendo a temática para nós vermos se realmente estamos enquadrados dentro daquilo que é e precisa ser feito ou se estamos sendo omissos nessa obra. Que Deus nos abençoe. Se você quiser conhecer um pouco mais da AcadeCap, da nossa academia, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 21 980 80 5262. Visite também a nossa página no Instagram. Lá você vai obter informações de todos os trabalhos que nós desenvolvemos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.